E agora, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre as mudanças ocorridas ao longo do tempo. Nos últimos 20.000 anos, a relação dos seres humanos com eles mesmos e a natureza passou por muitas mudanças. Houve progressos na domesticação dos animais e em seu pastoreio. O ser humano também passou a desenvolver a agricultura, que passou a ser um grande marco na vida da humanidade, pois os seres humanos passaram a ficar fixos no mesmo lugar. A partir deste fato, a população começou a crescer. Esse período foi conhecido como Neolítico, que significa Pedra Nova. O período Neolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Ele foi marcado pela sedentarização, ou seja, os povos passaram a ficar fixos em um só lugar, e também pela prática da agricultura, que é o cultivo da terra. A partir do momento que o homem passou a fixar-se em uma determinada região, ele começou a desenvolver vários tipos de ferramentas para facilitar o seu cotidiano, como o arco e a flecha, o arpão de arremesso e a lança. Cada região do mundo teve um desenvolvimento diferente em relação à utilização da agricultura e da domesticação de animais. Não se sabe ao certo como a prática da agricultura começou, mas acredita-se que vários fatores estão envolvidos, como o fato de observarem os ciclos das plantas na natureza. Agora vamos falar um pouco sobre o sedentarismo, que começou quando o homem abandonou a vida nômade e começou a se organizar em aldeias agrícolas. Com a agricultura, o homem passou a ter uma fonte constante de comida. A esse processo de fixação na terra damos o nome de sedentarização. Com o sedentarismo, ficou muito mais fácil as pessoas começarem a se organizar para construir moradias, casas de materiais mais duráveis, como madeira, pedra e adobe, que é uma espécie primitiva de tijolo feito de barro secado ao sol. Aproximadamente cerca de 30 habitações formavam uma aldeia de agricultores. Algumas tinham casas feitas de palafitas, outras casas feitas de pedra, que eram escavadas no chão para ficar mais protegida do frio e do vento. Agora vamos falar um pouquinho sobre a divisão do trabalho e a troca de excedentes. Nessas comunidades, os homens, as mulheres e as crianças se dividiam entre tarefas como caçar, plantar, colher, cuidar dos animais e construir ferramentas e armas. Por isso que com o sedentarismo humano surgiu a divisão do trabalho. Por volta de 4.500 a.C., no Oriente Médio e depois em outras partes do mundo, surgiram o arado puxado por animais e também técnicas de irrigação, que é para molhar o solo, e também adubo. Isso fez com que aumentasse bastante a produção de alimentos. Com o aumento da produção de alimentos, as comunidades agrícolas passaram a ter mais comidas que eles realmente precisavam para sobreviver. Então, eles começaram a trocar esses alimentos por produtos que eles não produziam, como roupas e ferramentas. Surgiu aí o comércio. O comércio é a venda e compra de produtos, mas naquela época não havia a venda de produtos, nem existia dinheiro. O comércio baseava-se somente na troca dos produtos excedentes. Essa troca recebe o nome de escambo. Com o passar do tempo, as sociedades tornaram-se mais complexas. Por isso, começou a surgir costumes e normas de convivência. E também formas de organizar o poder dentro das aldeias. Começou a ficar definido quem seria o líder, ou seja, aqueles que davam a ordem, e também quem obedecia às regras. A partir daí, as pessoas começaram a se dedicar a tarefas específicas dentro das sociedades. Então surgiram os artesãos, os guerreiros, os sacerdotes, os comerciantes, e as diferenças ficaram cada vez mais evidentes.
Além da atribuição de poderes, as aldeias começaram a criar modos de vida, linguagens e crenças individuais. Assim, cada aldeia começou a gerar a sua própria cultura. No final desse período neolítico, alguns povos começaram a desenvolver técnicas de fundição, que servia para aquecer os metais e dar formas diferentes aos minérios de metal. Eles manipulavam o cobre, o ouro, o estanho e o bronze. As comunidades estavam se estabilizando e crescendo cada vez mais, e com isso houve a necessidade de terem mais terras férteis para o plantio de seus produtos e a criação de seus animais. Então as pessoas dos povoados começaram a criar armas de metal para garantir a imposição do domínio do terreno fértil à força. Esse período, conhecido como a Idade dos Metais, fez com que pequenas aldeias crescessem e se tornassem cidades, que posteriormente transformaram-se em grandes civilizações. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de história de hoje. Um beijo e até a próxima!